Ok, Ana. Ok? Ok. Bom dia a todas. Meu nome é Ana. Eu e a Isabela hoje vamos falar um pouquinho sobre os laços entre o feminino e a doçaria. Essa é mais uma aula promovida pelo projeto Gastronomia, Cultura e Memória, do curso de Gastronomia, em união com a Asplande. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para apresentar um pouquinho sobre esse tema e para ter uma troca de conhecimentos entre a gente também. Só dando um aviso breve agora no início, a gente vai ter momentos de troca, momentos que incentivam o debate. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão, eu peço que anote ou coloque no chat, levante a mão, e nos momentos oportunos a gente libera essa comunicação. Paulinho me sinaliza também, por favor, Paulinho. O objetivo da nossa aula hoje vai ser apresentar essas relações entre o feminino e a doçaria no contexto brasileiro, no momento em que essa doçaria se desenvolve na antiguidade e chega aqui no Brasil. O primeiro momento vai ser essa parte historiográfica, que a Isabela vai passar para vocês, e o segundo momento vai ser a produção de doces nas artes, na literatura, no teatro, no cinema, nas novelas, e a gente vai sempre trocando, sempre abrindo para a troca de conhecimento. Isa? Estão me ouvindo agora? Acho que foi. Bom dia, gente. Meu nome é Isabela, sou aluna de gastronomia pela UFRJ também. E eu vou estar falando brevemente sobre essa parte mais histórica, né, da doçaria. A doçaria, a gente pode chamá-la de arte, e essa arte ela é habitualmente associada à figura feminina. Não sei se vocês discordam de mim, só que se a gente buscar perceber isso sob um olhar histórico, talvez, no Brasil foi introduzida por meio das mulheres portuguesas, mas foi difundida, ou seja, ela foi propagada, né, praticada pelas mulheres negras e indígenas. Então, a gente pode dizer que a doçaria brasileira está muito associada aos conhecimentos de tempos remotos. Ela está muito ligada à antiguidade, e quando a gente se pesquisa sobre, né, a produção, a transformação de cana-de-açúcar, a gente chega mais ou menos aos séculos 5 e 6 a.C., e são encontrados alguns registros sobre os doces que já eram feitos de cana-de-açúcar. Então, já num período mais próximo, mais ou menos do século XVI, a cana-de-açúcar ela começa a se tornar um produto luxuoso entre os europeus, pelo pessoal ali da Europa, e ela começa a ser transmitida de algumas maneiras distintas. Ana, pode passar para o lado, por favor? A gente sinalizou ali que eram entre as mulheres freiras nos conventos portugueses e entre as mulheres de uma mesma família. Então, aqui agora a gente consegue observar que foi todo um conhecimento matrilinear, né? E todo esse conhecimento das receitas, as heranças que eram passadas de mães para as filhas, ela contou com a participação das mulheres negras que auxiliavam na mão de obra dos trabalhos domésticos. Então, no Brasil colonial, as mulheres negras casamenteiras, pode passar para o lado, Ana, por favor, elas eram muito requisitadas, muito disputadas para realizar esses eventos sociais. E esse conhecimento, né, sobre a doçaria, ela era muitas vezes passada de forma oral ou por observação, e diz muito sobre, pelo menos para mim, eu passei a minha infância vendo a minha avó cozinhar, a minha mãe cozinhar, e era muito sobre isso, porque na época a maioria dessas mulheres elas não sabiam ler e nem escrever. Então, os cadernos de receitas, eles se limitavam, né, que eram chamados cadernos de segredo, eles eram mais ou menos que restritos às poucas mulheres que tiveram, né, acesso ao letramento. Então, tudo que elas aprendiam ali era de forma oral, era observando, era repetindo as receitas que elas viam. E vale dizer também que uma das características da doçaria brasileira é ser mais voltada para o gosto doce. A gente tem o brigadeiro, as cocadas, e é tudo uma consequência da abundância do açúcar no Brasil. É uma coisa interessante também, que eu acho legal pontuar,
é a forma que os doces eles possibilitam a autonomia das mulheres. Eu vou falar até um pouco sobre mim na pandemia, acho que foi um momento muito difícil para todo mundo, muito complicado. Os meus pais, eles acabaram ficando desempregados, e foi justamente com os doces que eu e minhas irmãs a gente conseguimos ter, né, obter uma renda para o sustento da nossa casa. E historicamente falando, as mulheres negras, né, que já haviam se encarregado dos afazeres das cozinhas das casas grandes, elas passaram a vender esses doces nas ruas, que são os famosos doces de tabuleiro, doces de corte, que eram as cocadas, as marmeladas, tinha bolos, pão de ló, broas, enfim. E todo esse trabalho era quase que sempre realizado por mulheres. E elas, na época, né, elas davam os ganhos para as senhorinhas, né, e com o que sobrava, algumas ainda conseguiam pagar pela sua alforria, ou seja, pela sua liberdade. Então, eu, particularmente, sou suspeita, né, em dizer, porque eu sou do time das confeiteiras, mas é muito linda a forma como que os doces eles são capazes de ajudar, de sustentar toda uma família, né, toda uma casa, através dessas mulheres. Ana, pode passar para o lado, por favor. E eu queria até fazer uma pergunta para vocês, se vocês acham que existe uma diferença de gênero na relação entre as cozinhas profissionais e as cozinhas domésticas. Se alguém quiser falar, porque é muito importante a gente falar sobre isso, né? No âmbito da doçaria das mulheres, as mulheres são sempre associadas a uma doçaria mais caseira e nunca uma doçaria profissional, uma confeitaria, uma cozinha profissional. Não sei se vocês discordam, se alguém quiser falar, eu vi que alguém levantou a mão. Entendi, vó. Bom dia. Bom dia. Eu acredito, sim, em relação à doceria, né? Eu acho que na parte da doceria tem muito mais mulheres trabalhando do que outra parte da gastronomia, como chefes de cozinha, é mais homem trabalhando, né? E na doceria, realmente, remete isso tudo que você tem falado. Aquele emocional da mulher, aquela garra da mulher, né? Que envolve outras coisas, o afeto, e ela vai guerrear dia a dia em praças, em tabuleiro, para poder dar o sustento. Eu acredito que tem esse diferencial realmente nós, mulheres, para os homens, não que eles não tenham seus valores, mas eu realmente acredito que na parte da doceria tem muito mais mulheres. Sim, apesar de essas marcas culturais são muito presentes, né, na nossa sociedade. E apesar desse contexto, ele vem mudando um pouco internacionalmente, né? As mulheres agora, mais atualmente, elas começaram a ter um destaque na alta gastronomia. A gente vê, só que esse destaque ele ainda continua se limitando à confeitaria e não à cozinha de um modo geral. É como você disse, a gente não vê muitas chefes de cozinha, a gente vê muitas confeiteiras famosas, só que a alocação dessas mulheres, elas são sempre para áreas voltadas, como você disse, para um trabalho mais delicado, ou para um trabalho que requer mais paciência, um trabalho que requer mais atenção, e nunca para uma cozinha profissional, né? A gente vê que ainda é um lugar que a gente não tem muito destaque. Vou estar passando a palavra agora para a Ana, ela vai estar trazendo uns temas bem legais. Eu fui aluna do curso de gastronomia, né? Me formei em 2018, e a partir de então eu comecei a pesquisar as relações entre gastronomia, entre a doçaria e mulheres na literatura. Eu atualmente faço pesquisa, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência da Literatura, e eu gostaria de trazer essa temática para vocês, não só a literatura em si unicamente, mas em outras manifestações artísticas também, como teatro, cinema e as novelas. A primeira autora que eu gostaria de apresentar para vocês, não sei se vocês conhecem já, é a Cora Coralina. Cora Coralina, ela nasceu no final do século XIX, morreu na década de 80, ela viveu quase 100 anos. Ela foi uma poetisa, contista e também doceira na cidade de Goiás. Ela, por conta da produção poética dela, por conta de todos os livros que ela escreveu, ela foi eleita intelectual do ano, num ano que eu não vou me lembrar de cabeça, mas já no finzinho da vida dela, já por volta dos 90 anos.
E ela tem uma grande representação feminina nas narrativas dela, tanto nos poemas quanto nos contos. A Cora resgata essa figura feminina que muitas vezes foi esquecida das grandes narrativas. Eu trouxe um trechinho de uma entrevista que ela deu falando sobre o tempo que ela fazia doces. Vou ler para vocês. O tempo em que eu fazia doce foi um tempo maravilhoso, um tempo em que eu me sentia realizada. Fui feliz com a minha fabricação doméstica de doce. Fiz doce para ganhar dinheiro, precisava de ganhar esse dinheiro. Apelei para os tachos e para os doces de fruta. Fiz os melhores doces da minha cidade e, talvez, vamos dizer, do meu país mesmo. Acredito que em doce ninguém trabalhasse melhor que Cora Coralina. E fiz, sobretudo, meu jovem, um nome bonito de doceira, meu orgulho maior. O caso da Cora Coralina me lembra muito a história que a Isa acabou de contar para gente, do trabalho que ela fez como doceira durante a pandemia, porque a Cora ela começa a trabalhar como doceira após se tornar viúva. Ela nasceu em Goiás, mas se mudou para São Paulo quando se casou, teve filhos lá. Quando se tornou viúva, ela não quis ficar dependente dos filhos. Ela quis retomar a sua independência, então ela retorna para Goiás, sua cidade, uma cidadezinha de origem dela, e inicia essa fabricação doméstica de doces, ao mesmo tempo em que ela retoma o trabalho dela como poetisa. Então, são duas atividades que a Cora amava fazer, mas que, infelizmente, foram deixadas de lado durante o casamento, e que ela tem a oportunidade de retomar após se tornar viúva, como uma forma de obter sua subsistência mesmo, para além da família. Então, esse trabalho da Cora, ele foi importantíssimo, não só para ela como pessoa, mas também para uma divulgação da cidade, do trabalho das outras mulheres da região e da cultura gastronômica local. Diversos turistas colocavam a casa da Cora Coralina como um ponto turístico mesmo. Eles iam visitar a cidade de Goiás e colocavam a casa da Cora nesse itinerário, porque eles queriam conhecer essa figura da doceira poeta, também queriam provar dos doces dela. Aqui uma foto bastante antiga dela cozinhando, dá para ver que a estrutura ela é bastante artesanal, bastante arcaicazinha, muito simples. E essa casa da Cora, ela se tornou um museu depois da morte da poetisa. E então, ainda que a Cora não esteja mais entre nós fisicamente, essa memória que ela construiu, esse legado, ele persiste, ele continua vivo, ele continua favorecendo a cidade, favorecendo as mulheres que são doceiras e que seguiam muito no trabalho que a Cora desenvolveu no decorrer dessa terceira idade dela para sobreviver mesmo, né? Aqui é um espetáculo, Cora dentro de mim, plantando roseiras e fazendo doces. Esse é um espetáculo teatral em homenagem à história da Cora Coralina, que já dura 17 anos. Ele vai migrando pelo país, aos pouquinhos, né? Porque o incentivo à cultura nem sempre é tão forte em alguns estados, mas ele vai resistindo e vai mostrando de cidade em cidade um pouco da história da Cora Coralina, um pouco dessa história que eu acabei de contar para vocês, de como Cora fez esse nome de doceira e de poeta também. Aqui tem o livro dela, o livro de receitas da Cora Coralina. Ele foi publicado no final de 2018, 2019, por aí. É um livro que adaptou as receitas da Cora Coralina para o nosso mundo contemporâneo, né? Então, a gente vê que a cozinha da Cora ela era bastante diferente das cozinhas que a gente conhece hoje, com os tachos, com aqueles itens mais artesanais e que hoje em dia nem todo mundo tem acesso, mas então, de forma a democratizar esse conhecimento, o livro ele
ele transforma as receitas da Cora, adaptando para o que a gente tem hoje. Para o micro-ondas, para a panela, para o liquidificador. Então, não tem mais aquela questão artesanal de ralar as frutas em ralador e tudo mais. Eu sei que muito se perde, muito da nossa memória, da nossa tradição, acaba se perdendo com essa adaptação, mas é uma forma que a família da Cora encontrou de continuar propagando os doces que ela fazia, de continuar incentivando, de continuar passando para o mundo o nome que a Cora teve. Esse livro, além das receitas, ele traz bastante memórias da família. A família aborda o tempo inteiro a importância que ela teve para a memória mesmo, a importância que ela teve na formação de cada neto, na formação de cada filho, que os doces dela ainda representam para a família. Então, assim, é uma leitura que vale muito a pena. A Cora, além de ter esse trabalho tão importante como doceira, ela, enquanto poeta, foi muito relevante no aspecto de retratar um feminino que era muito esquecido. A Cora, ela retratava aquelas mulheres que não tinham acesso ao mundo externo, aquelas mulheres que cuidavam da casa, como a Gabriela trouxe na aula passada, né, sobre trabalho reprodutivo, aquelas mulheres que viviam dedicadas a cuidar da família, a cuidar da economia doméstica, cuidar da cozinha. Então, essas mulheres, muitas vezes, elas eram esquecidas por outras escritoras que estavam dedicadas a falar sobre as mulheres que eram operárias, a falar sobre as mulheres que trabalhavam fora. E a Cora, ela volta o olhar dela para o ambiente doméstico e retrata esse cotidiano esquecido. Outra poetisa que eu quis trazer para vocês também é a Nina Risse. Nina Risse é uma escritora contemporânea, ela é professora, também tradutora. Ela é autora do Caderno Goiabada, que é um livro que eu tenho pesquisado bastante. O Caderno Goiabada, ele tradicionalmente é um pouco semelhante ao que a Isabela trouxe sobre os cadernos de segredo. Eram cadernos em que as mulheres, além de escreverem as receitas de família, elas escreviam também contas da economia doméstica, receitas farmacêuticas, lista de supermercado, elas escreviam poesias, elas escreviam memórias, elas retratavam esse cotidiano delas. Então, a Nina, ela pega essa forma de caderno de vó e ela escreve uma versão atualizada para a gente, para ter esse resgate do que eram esses manuscritos antigos, né? E a Nina, além de escritora, ela também conduzia oficinas de escritas criativas para mulheres. Ela fazia algo semelhante ao que a gente está fazendo aqui hoje, ela reunia diversas mulheres, tanto em acampamentos do MST, quanto em escolas, e promovia a escrita criativa. Ela sempre levava um tema para as aulas, um tema que muitas vezes falava sobre as nossas dores, as nossas lutas enquanto mulher, e incentivava que as mulheres escrevessem, incentivava que as mulheres falassem, para promover esse fortalecimento, essa cura de um feminino que muitas vezes é abandonado em prol dos cuidados com os outros. Aqui embaixo eu coloquei o Instagram da Nina Risse, ela divulga bastante o trabalho dela por lá, ela é super acessível, responde todo mundo. E, assim, é uma escritora que vale muito, muito a pena conhecer. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o Caderno Goiabada dela. Ele é escrito a partir de um fato insólito. O que isso quer dizer? É uma história que ela sempre contava nas oficinas de escrita criativa sobre um marido que pede para a mulher coar um café para ele enquanto ele vai na rua buscar açúcar. O problema é, esse marido desaparece por 20 anos. E 20 anos depois, ele volta com o açúcar, perguntando se o café vai demorar a sair. Então, a partir dessa história verídica e absurda, a Nina incentivava que as mulheres escrevessem.
E a partir dessa comunhão de escrita, essa comunhão de memórias e de relatos, surge o caderno Goiabada dela. A personagem principal do caderno se chama Maria. O caderno começa a ser escrito a partir do momento que o marido dela desaparece, porque até então ela não podia escrever, o marido não permitia. Ela começa a escrever sobre o medo que ela sente de ser uma mulher abandonada pelo marido, com filhos e sem poder trabalhar e sem apoio familiar. E o que eu vou fazer? Eu não posso ir embora, porque quem vai dar emprego para uma mulher com filhos, uma mulher sozinha? Então, ela retrata muito esse medo do abandono, essas questões da maternidade, o medo da fome, o desamparo. E, a partir de então, ela começa a escrever receitas. Todas as receitas do livro são doces, mas, a partir de um primeiro momento, todas as receitas são feitas com café, porque café era a bebida preferida do homem que ela amava, porém que a abandonou, e ela ainda se sente presa a esse homem de alguma forma. Então, todas as receitas que a Nina coloca nesse momento, né, escritas pela Maria, apresentam muitas características desse café que é frio e forte, desse chocolate que é amargo, de uma rigidez nas receitas, aquela coisa muito certinha, porque ainda retrata essa mulher que se sente limitada. Ela não tem mais a figura do marido ao lado dela, mas ela ainda se sente presa, porque ela tem diversas questões sociais para atender, diversas questões para corresponder. A gente sabe como a nossa sociedade funciona, o que a nossa sociedade cobra da gente, que seja um comportamento tal, que a gente haja de tal forma. E a Maria, ela sente medo de ir contra qualquer dessas coisas e ser julgada, porque ela já foi abandonada por um marido. Ela não quer ser abandonada também, talvez pelos filhos, talvez pela vizinhança. Ela quer se manter ainda como uma mulher, entre aspas, de respeito. Só que, com o passar da narrativa e com o crescimento desses filhos, a Maria ela começa a se olhar um pouco mais, a ter um pouco mais de carinho por si mesma. Esse processo da escrita ajuda ela a se ver como alguém revolucionária, porque, poxa, se enquanto ela estava casada, ela não podia escrever, e de repente ela já pode, que outras coisas mais ela pode fazer além disso? O mundo se abre para ela. E ela se permite fazer coisas que antes ela nem imaginava, como aula de artesanato, como aula de cerâmica. Ela se permite se apaixonar novamente por alguém que ela nunca imaginou que se apaixonaria. Ela vê os filhos dela já criados, já crescidos, e ela começa a trazer receitas muito felizes, que são receitas à base de goiaba, que era a fruta preferida dela e que o marido odiava. Então, ela escondia esse gosto porque o marido não gostava. Mas, a partir de então, ela se sente livre para trazer para a vida dela e para a gente também, como leitor, um pouco desse gosto que foi esquecido por muito tempo, mas que a faz muito feliz. Aqui a gente já tem o sorvete de goiaba, e no final a gente pode ver esse rendimento da receita, 6 porções de amor e gozo. Então, ela já não se prende mais à rigidez técnica das receitas, que a gente sabe que confeitaria é uma área bastante rígida, né? As porções são muito bem determinadas para que tudo dê certo, mas ela já se sente um pouco autônoma para trazer as receitas do jeito que ela bem entende, do jeito que ela deseja, e assim ela se vê como uma mulher feliz. E é nesse momento em que ela se descobre infeliz que o marido dela retorna para casa. E ela já não aceita mais ele. Ela já não o quer de volta e manda que ele siga o caminho dele longe dela. Ela se permite viver feliz e autônoma, como ela sempre desejou ser.
Aqui eu trouxe uma questãozinha para gente, se vocês recomendam mais escritoras que também abordam essa questão da doçaria em suas páginas. Alguém quer falar alguma coisa? Eu levantei a mão antes, porque eu ia te fazer uma pergunta, mas depois você acabou complementando na sua fala seguinte. Uhum. Pode perguntar. Se eu puder ajudar com mais alguma coisa. Não, eu faço doces, tá? E estou tentando resgatar memórias da minha avó, tias, pegando receitas antigas com tias, como minha avó fazia antigamente. Ainda tem um fogãozinho de lenha que eu costumo fazer e uso um tacho de cobre. Eu ia até te perguntar a respeito disso, que você falou que no livro da Cora eles estão tentando modificaram, né? Colocaram coisas atuais Sim. de receita dela. E uma das coisas que me disseram que eu não poderia usar seria o tacho de cobre, porque é proibido por causa do snabre que ele produz, aquela coisa todinha. Mas antigamente tudo era feito e ninguém tinha problema nenhum. Então, essas novas regras dificultam a gente querer resgatar essas coisas antigas. Sim. Para poder tentar fazer uma coisa de raiz, fica difícil quando você bate nessas legislações, nesses impedimentos que são impostos para a gente atualmente. Sim, sim, eu concordo com você. Além dessa questão do tacho, tem também da colher de madeira, né, que era muito utilizada até um tempo atrás, principalmente na fabricação de doces, e que hoje em dia a gente não pode mais usar. Então, diversas coisas passam por essa adaptação e muitos conhecimentos se perdem, né? Além dessa questão dos instrumentos, dos nossos utensílios, também uma questão da adaptação das receitas dela. Tem um trecho no livro que diz que antigamente se usavam muitos ovos, muitas gemas, muita gordura de porco, e que isso faz mal à saúde. Então, todas as receitas vêm adaptadas por uma questão nutricional. Mas a quem isso interessa, né? A quem interessa perder essa questão da tradição, da receita que as nossas avós faziam em prol dessa adaptação, em prol de tudo tem que ser fit, tudo tem que ser funcional. É uma questão bastante complicada mesmo. Mas foi muito bom o seu levantamento. Alguém tem mais alguma coisa? Alguém levanta? Pode? Eu só sinalizando aqui, eu não consigo ver quando levantam a mão, porque eu estou com a apresentação aberta, mas pode falar sim. Eu não sei se tem mais alguém com a... Tem não, Angelita, pode falar. Não tem, né? É que me interessa, né, falar sobre isso. Vocês sabem que eu sou nutricionista, muito radicalmente contra algumas legislações impositivas. A colher de pau é uma delas, porque qualquer utensílio que não seja bem higienizado ou que tenha sulcos vai acumular bactéria, e a história da colher de pau é essa. E muda o contexto, né, da receita quando a gente muda o instrumento de utilização. Mas eu queria só fazer uma observação, que eu vou pesquisar sobre essa história do tacho de cobre, porque me parece, assim como outros componentes que realmente desprende daquela superfície, né, elementos tóxicos. O cobre é altamente tóxico para o nosso organismo, em quantidades altas. Então, eu queria fazer só esse adendo, porque, assim, tem legislações que realmente são desnecessárias, né? Porque aí a rebimboca da parafuseta daquele azulejo que tinha que ser daquela cor, e se for um pouquinho escuro, e se for um pouquinho diferente, essas coisas a gente precisa analisar caso a caso. Eu não tenho muito domínio, isso é coisa de vigilância sanitária, é uma área específica e chata, e que impede a doceria de casa, né? A doceria... não só a doceria, como qualquer culinária doméstica. Mas essa história eu queria só que vocês, assim, esperem um pouco, a gente pesquisa, que aí talvez a gente tenha alguns elementos para favorecer ou para justificar
não só esse utensílio, como outros, porque não é só o cobre, né? Tem ferro, tem um monte de outros que a gente... Eu sei que isso atrapalha, tá? Eu não estou com isso justificando que tem que tirar. Eu só estou pedindo para dar uma aguardada, porque a gente precisa pesquisar essas coisas, Sim, tá? sim. Obrigada. Eu te Sim, agradeço, Angelina, eu te agradeço, porque a gente vai fazer alguns cursos na casa de algumas doceiras minas, e todas elas têm esse tacho maravilhoso. Ainda ensina a gente a lavar quando termina, aquela coisa todinha. O doce não pode ficar ali depois que você termina de fazer. É um cuidado que elas têm, são senhorinhas mesmo, é um cuidado que elas têm que eu acho que, sei lá, eu acho que não tinha muita coisa a ver naquilo ali, a não ser que você vá deixar o seu doce ficar ali horas e horas e horas, e você sabendo que não pode. E o doce realmente fica diferente, o sabor é diferente. Porque o que me disseram num curso recente que eu fiz agora é que nós tínhamos que usar as panelas de inox. Foi até da Emater, que não podia mais usar os tachos de cobre, tinha panela de inox. Olha a diferença que vai dar nesse doce. Para quem está acostumado a fazer, até para dar o ponto numa panela de inox é difícil. Não é sim. a mesma coisa de você fazendo num tacho de cobre, entendeu? Então, são tipos de legislações que eu acho que atrapalham, ao invés de ajudar, atrapalham. Eles tinham que ensinar você a usar o utensílio, a manter aquilo direitinho, não proibir você de usar. Então, era isso que eu queria expor para vocês agora. Foi ótima a sua colocação e a gente aguarda esse retorno da nossa nutricionista sobre essa questão da legislação. Mais alguém tem algum comentário a fazer? Olha, Sim, é porque eu não acho também onde ficam as mãozinhas, então eu não estou conseguindo te ajudar com isso. Eu não, tá aproveitei, tudo bem, Miriam. eu aproveitei e pedi para o Paulinho me dizer. Então, eu queria comentar que eu acho que alguma dessas práticas, né, que são práticas tradicionais, que a gente vem discutindo a longo prazo aqui na gastronomia, mesmo no Gastronomia, Cultura e Memória, elas têm sido objeto do IPHAN, né, do Instituto de Patrimônio Histórico e Material. No caso da gastronomia, a gente tem algumas ações, né, e pessoas que vêm tentando tornar essas práticas, algumas práticas, como, por exemplo, os moinhos de farinha, né, farinha de mandioca, ou mesmo, por exemplo, as paneleiras lá de Goiás, né, então, a utilização daquelas panelas de barro. Então, tudo isso vem sendo trabalhado para poder ultrapassar essa dificuldade que as meninas comentaram, né? Justamente não é a mesma coisa fazer um doce com panela de alumínio ou panela de inox, ou seja lá com o quê, do que fazer com um tacho de cobre ou com as colheres de madeira, né? Então, eu acredito que a gente tem que pesquisar exatamente um pouco mais para poder responder, e é exatamente isso que a gente quer através dessas atividades que a gente propõe, escutar de vocês aquilo que vocês querem, precisam saber e querem saber, porque a gente também tem que saber para poder responder, né? Então, a gente agradece que vocês tragam essas questões mesmo, tá? Então, se alguém tiver mais alguma coisa para falar nesse sentido, pode falar, por favor, tá? Obrigada, então, aí pela atenção. Mais alguém quer falar alguma coisa agora? Senão, eu continuo aqui a apresentação. Gostaria de complementar. Pode falar. Em relação, tá? Eu estava até escrevendo lá no chat. A gente tem muito a entender por que o não resgate das nossas ancestralidades. Hoje, infelizmente, a indústria ela comanda tudo. Hoje nós temos aqui na nossa sala a Rosani, ela é orgânica certificada, eu acompanho dia a dia
toda a dificuldade e todas as burocracias para poder ter um selo. Na época dos nossos avós, não existia nada disso. Então, só botar uma interrogação para a gente pensar a quem está querendo que a gente não volte, não reconstrua a verdadeira alimentação, a verdadeira família. Só isso que eu gostaria de complementar. Sim, sim. Excelente colocação. Monique está com a mão levantada. Pode falar. Oi. Então, vocês estavam falando de panela, aí eu lembrei de uma questão que também eu já discuti com outras pessoas, discutir não, assim, falar, né, conversar sobre, é a questão da panela de alumínio não poder ser areada por dentro, né, lavar com bombril. E, assim, eu gosto das minhas panelas brilhando. Aí eu não gosto de ver a comida dentro da panela fosca, aquela parece que está suja. Aí eu queria saber se isso ainda é isso mesmo, se procede, se a gente não pode mesmo arear Olha, A Angelita levantou a mão. eu preciso pesquisar para te responder isso, porque eu realmente não sei. Realmente é uma questão que, assim, na minha casa, minha avó adora arear as panelas porque ela tem esse mesmo pensamento, que ela gosta de ver a comida na panela brilhante. E aí, na nossa casa, tudo bem, né? Só que essa questão da legislação eu realmente não sei, eu precisaria pesquisar para te responder. E eu vou atrás. Perdão, não ouvi. Eu posso fazer uma observação? Sim, sim. Eu não tenho, assim, a última... porque eu não sou dessa área, né? Essa aí é a área que a nutrição, ela tem várias áreas. Eu sou da saúde pública. A gente trabalha mais com legislação de programas sociais, da questão das vitaminas, da população no total. Essa área é a área de indústria de alimentos, não de cozinha industrial, né? Fazer comida, servir para povão, para público, para empresas e tal. Então, essa legislação é muito específica. Eu não sei por causa disso, mas vou pesquisar também. Mas a questão da panela, a panela de alumínio também tem um porquê que eu não lembro o que é. Mas o arear com bombril, assim, no grandão, na indústria, na cozinha industrial, que eu quero dizer, é muito perigoso, porque, assim, a gente fazendo em casa, a gente vai fazer com cuidado, é uma só, duas, três. Sim. Na indústria são panelões enormes, né? Porque nada é pouquinho, nada é pequeno. E a forma de trabalho, ela é... Seu microfone fechou, Angelita. Não sei como é que foi isso, não, mas tudo bem. Deu para ouvir alguma coisa? Deu? Sim, você falava que na nossa casa tudo bem é pouquinho, mas que nas grandes indústrias, aí seu microfone fechou. Não sei nem por que fechou, mas é dinâmico, é tudo muito correndo, muita coisa e tal. E a gente percebeu, isso eu lembro porque na época eu ainda trabalhei durante 2 anos, né, no início da minha profissão, e aí foi proibido porque ia junto vestígios, restos de palha de aço. A gente não chama bombril, é palha de aço. Pode ser a mais grossa, a mais fina, e restos para dentro da comida. Aí tu imagina, você está servindo 2.000 refeições com restos de palha de aço. Isso ou pode causar um problema no usuário, né, no consumidor que está recebendo, ou até multa da empresa, porque não pode ser. Embora eu contesto as coisas que podem haver na comida, né? Eu até vou dizer uma coisa aqui que não tem nada a ver, mas que tem. Por exemplo, a legislação proíbe, ou a gente proíbe, cabelo na comida, concorda? Sim. Se você achar um cabelo, acabou. Mas sabe o que a legislação permite? Uma quantidade de pelo de qualquer roedor. Isso deve porque os grãos, as coisas são armazenadas em lugares que às vezes aparecem.
Agora, o que é mais nojento, né? É o pelo do roedor, do rato, sei lá do que, ou o nosso cabelo? Nosso cabelo lava-se, né? Nosso, é de alguém. Isso também tem a ver um pouco com a cultura, a questão da escravidão, né? A legislação é muito em cima disso. Então, assim, dependendo, é por isso que eu falo, eu não concordo muito com a legislação. A gente tem que, se vai fazer um troço para fora, não pode dar esse mole, porque senão recebe multa. E aí a gente precisa discutir isso aqui, mas tem isso também, tá? Então, o bombril é o resto da palha de aço que foi pego lá no prato de alguém. Foi isso, basicamente, tá? Agradeço os seus esclarecimentos, isso é muito bom, muito interessante. Professora Miriam está com a mão levantada. Pode falar, professora. Eu estou aqui só aprendendo. Eu queria agradecer a nossa nutricionista de plantão aqui. Que bom que a gente tem alguém para explicar. Sim. Porque eu achei muito interessante duas coisas. Uma é que talvez, eu não sei se você, Angelita, pode concordar com isso, eu estou só fazendo uma questão. É que a gente pode pensar talvez em dois tipos de cozinha, né? A cozinha industrial, onde a legislação ela vai impedir uma série de usos que são usos tradicionais, como você acabou de explicar, no caso de panelões, né, que são onde a gente tem que arear com palha de aço, e essa palha pode ficar resto disso na comida, então é perigoso, de fato, mas a gente pode, então, talvez imaginar que haja uma exceção, e aí talvez isso sirva para a gente aqui, nessa culinária, que é uma culinária ou numa doçaria doméstica ou de proporções mais informais ou artesanais, para a gente deixar mais com um termo melhor, né? Então, que nesse caso a gente poderia sim arear as panelas, que a gente poderia sim utilizar as colheres de madeira, né? Ou mesmo os tachos, eu não sei, eu acho que isso pode ser uma espécie de saída interessante para a gente poder, vamos dizer assim, defender as práticas tradicionais que a gente gosta, no sentido quando elas estão atreladas a uma doçaria artesanal, que é o que a gente está tratando aqui, né? E a outra questão que eu achei muito interessante, mas aí não posso aprofundar, mas que vale a pena, eu até anotei aqui, e eu acho que a Ana vai concordar também, é o que a Angelita comentou sobre os tabus, ou talvez preconceitos que tenham vindo do período, nosso período muito violento de escravidão, em relação ao cabelo, né? Quer dizer, então, pode o pelo de rato, mas não pode o cabelo, né? E o cabelo vir com essa conotação de nojo, né? De uma coisa que causa nojo, que é a presença do pedaço do outro um pouco na comida, né? Então, assim, eu acho que é um tema bem relevante que a gente vai aprofundar para poder trazer para o próximo curso, né, Ana? Obrigada, Sim. viu? Era isso que eu tinha para falar. A Regina tinha levantado a mão. Vocês vão ter problema, gente, porque eu tenho essa cozinha lá em Minas, estou fazendo agora uma maior, e a legislação da cidade onde eu tenho a cozinha me permitiu que eu usasse a minha cozinha e fizesse algumas modificações a hora que eu estivesse fabricando o doce. Quando eu mandei essa documentação para quem me certificou como orgânica, porque eu sou orgânica, certificado pelos orgânicos do sul de Minas, eu tenho selo tanto na produção primária vegetal quanto nos processados que eu faço. Então, a legislação, a prefeitura, o município que eu estou situada, me disse tudo que eu tinha que fazer, que eu tinha que ir para conseguir. Eles foram lá, fizeram a visita, olharam, aprovaram. Quando eu preenchi esses documentação que tem para mandar para renovação do certificado, que estou certificada desde 2018, então todo ano é sistema participativo, é pelo FPG, não é por auditoria.
Então, todo ano a gente tem que renovar. Agora mesmo, nós acabamos de enviar, dia 16 agora foi a nossa reunião. Então, você envia toda aquela documentação para eles, aquela coisa todinha, para eles aprovarem. Se você tem feito alguma modificação, eles vêm visitar você para olhar. E nisso eu caí num problema com o mapa. Eu estou usando a minha cozinha dentro da minha casa. Então, eu não preciso detetizar a minha cozinha. Não é uma agroindústria, não é uma coisa fora da minha propriedade que eu tenha que detetizar. Eles disseram que eu teria que detetizar, que eu teria que ter uma empresa responsável pela detetização da minha cozinha. Então, isso eu bati de frente com eles, foi uma confusão, uma discussão muito grande, e eles querendo passar por cima da legislação da minha cidade, né, do meu município. Então, eu estou falando para vocês, é muito problemático esse negócio de lei, essas coisas que... E eles ditam as regras, sentadinhos lá no escritório onde eles estão, sem procurar viver. Eu tive um problema também com a minha fossa, eu fiz uma fossa biodigestora, que é modelo pela Embrapa. A Embrapa ensina você a fazer. Então, para mim, aquilo era a menina dos olhos de todos os nossos núcleos, né? Porque nós somos 16 núcleos na Orgânico Sul de Minas. Quando foi na pandemia agora, nós não pudemos fazer as visitas de verificação nem as visitas de pares. Então, pedindo que a gente filmasse o sítio todo, falasse sobre todos aqueles pontos em questões. E um deles foi a minha fossa. Eu filmei, meu marido filmou, mostrando direitinho como é que ela é feita, que é todo o sistema dela. Quando chegou lá no mapa, quando eles foram verificar, eu fui auditada pelo mapa. O mapa me auditou virtualmente, um auditor de Brasília, um da Paraíba e o de Minas. E chegaram à conclusão que a minha fossa está errada. Quer dizer, são dois órgãos do governo batendo um com o outro. A Embrapa é do governo, a Emater é do governo. E, no entanto, o mapa disse que não. O que eu tive que fazer? Eu tive que suspender a minha fossa, que para mim é exemplo, e usar uma fossa negra. O que é fossa negra? É aquilo que eles usavam antigamente. Você abre um buraco no chão e tudo que você usa vai para lá. Como eu não queria continuar, eu continuei filtrando tudo na minha fossa biodigestora, e só a água eu mando para essa fossa negra. Porque são coisas que não têm cabimento. Eu pedi uma visita deles, que eles fossem lá, que eles visitassem, que eles olhassem, mas ninguém vai, só te barra, entendeu? Só dificulta a vida do agricultor e a vida tipo na cozinha também. São burocracias que, às vezes, até tira o seu incentivo, desincentiva você de trabalhar. Nessa questão do taxa, eu falei, gente, por que vocês não tombam, então? Não faz tipo um tombamento? Uma cozinha artesanal não é uma cozinha para grande, não é uma indústria. Então, tinha que ter duas leis diferentes, para o pequeno e para o grande. Não você querer igualar o pequeno com o grande, aí você dificulta a vida dele. Eu sei que foi muita discussão, eu pensei em sair, escrevi carta me saindo da associação, não querendo ser mais orgânicos, mas aí todos os núcleos que conhecem a gente pediram que não, que esperasse. Eu fui obrigada a fazer esse tipo de coisa. São coisas que atrapalham a vida da gente, que te desmotiva, né? Você fica desmotivado, você quer fazer uma coisa correta, mas vem as leis que te proíbem de fazer aquilo. Eu acho que acontece em quase todos os setores, esse tipo de coisa. Sim, é muito complicado e faz a gente pensar bastante nessa questão de, enquanto eles dificultam o trabalho do pequeno produtor, eles estão favorecendo alguém. E a quem interessa essa dificuldade que eles impõem, né? É bastante interessante. Justamente, a colher de pau. A quem vai interessar você usar a colher de silicone? Os grandes fabricantes que fabricam essas colheres de silicone. Então, a de pau, que tem uma durabilidade bem maior, você vai ter que usar uma de silicone que, obviamente, ela começa a perder, a ficar porosa, você descarta e vai ter que comprar outra. É uma coisa que não tem lógica, mas que a gente está nesse contexto inserido ali, você é obrigado a seguir aquilo ali, perdendo ou não perdendo, entendeu? Sim, sim. Sim. A Regina Guimarães levantou a mão. Pode falar, Regina. Eu vejo isso tudo porque hoje as dificuldades que está tendo em relação a esse tipo de cozinha dentro do âmbito de Minas, de outros, como temos aqui em Magé, Guapimirim, tem muitas doceiras ainda que fazem seus doces.
Tem muitas que fazem até no fogão de lenha. Uhum. Ainda sai aquele gostinho, entendeu? Até do fogão de lenha, o doce. Mas isso mais que ela falou da lei aí, é o meio ambiente, a vigilância sanitária. Dentro da lei, eles estão fazendo uma intromissão muito grande, tanto para os mercados, para as indústrias, porque o mercado também tem as suas padarias de doce, tem seus pães, né, que confecciona, e realmente quebra muito esse prazer desse profissional em se utilizar dos utensílios, né, a que deve ser usado. Realmente, a colher de pau era a única que era muito usada em tudo, né? Tanto na parte doméstica como nas docerias de Minas, Bahia e outros mais. E tinha até aquelas colheres enormes de madeira, né? Para se fazer doce, muita coisa. E hoje está sendo inútil por conta de fungos, né? Deve ser isso o caso, né? E os tachos, por conta das resinas do tacho, está sendo indo para esses doces. Como também o alumínio. O alumínio, hoje, nós também temos que ter esse cuidado. Por isso que tem panelas que tem que ter aquela qualidade para que possa ser utilizada. Como a nossa amiga falou aí, do resíduo do bombril, da palha de aço na lavagem, por causa também da retirada dos alumínios da panela. E isso tudo dificulta na alimentação, porque quando eu lavo aqui na minha casa, eu boto até água quente, lavo 2, 3 vezes, já vem no nosso conceito, já vem na nossa cabeça que está se retirando algum resíduo, né, que venha prejudicar a alimentação. Sim. Eu acho que a lei, ela, como a nossa amiga falou aí, realmente é uma lei vista para a indústria, que talvez a indústria peque mais, e os pequenos, que já têm um certo cuidado e realmente já têm aquela assiduidade com seus doces, são vistas como uma grande indústria também, e é diferente, né? Ela falou também da fossa aí, que foi negada, né? A utilização dessa fossa, e realmente, se foi dirigida por uma engenharia da Emater, né? Eles têm todo um cuidado, porque realmente hoje a gente é muito rebuscada pelo meio ambiente, porque o meio ambiente hoje está introduzido dentro dessa parte também da certificação de documento, para que possa essas cozinhas, esses espaços de alimento estar funcionando, o meio ambiente está ligado também, além da vigilância sanitária. Hoje a gente é vigiada mesmo, constantemente, e logo se tiver errado, vem logo uma multa. E a gente, como pequenos produtores, tem que ter muito cuidado para ter a continuidade do nosso empreendimento. Sim, sim. Eu vou só dar continuidade aqui nos slides e daqui a pouco a gente abre para debate novamente, ok? Aqui eu trouxe um pouquinho, sobre as nossas doceiras ficcionais. Quem são elas? Aquelas personagens de filme, de novela, de série, que são responsáveis por essa produção de doces. A primeira que eu trouxe foi Dona Flor. Dona Flor foi uma personagem criada por Jorge Amado, né? Um autor que eu me interesso bastante. Tem toda aquela questão bastante lúdica envolvida dos dois maridos, dessa relação fantástica que ela tem com um marido que é vivo e um marido que é morto, mas também tem um ponto cultural bastante interessante, porque Dona Flor, ela começa a produzir doces para festas
enquanto ela ainda é adolescente, como uma forma de contribuir com a família dela. Dona Flor, ela se torna órfã de pai, muito jovem, a mãe bastante aérea, a mãe pensa bastante em casar as filhas, mas ela não se preocupa tanto com o presente, com a economia doméstica. Então, Dona Flor tem uma irmã que se dedica à costura, enquanto ela se dedica a fazer doces e outros pratos para festas. Então, no filme, tem um filme da década de 70 com a Sônia Braga, tem um filme mais recente também com a Juliana Paz. Nesses filmes dá para ver que a Dona Flor, ela coloca bastante o sentimento que ela tem nessas preparações doces, ela coloca toda a trajetória de vida dela, a doçaria ela tem um impacto bastante positivo. É interessante no livro que a Dona Flor ela envia uma receita de bolo de puba para Jorge Amado antes da história começar. Então, como assim? A personagem está dialogando com o escritor por meio de uma receita de bolo. E outras receitas doces aparecem também no decorrer do livro, no decorrer do filme. É uma leitura e um filme que também valem muito a pena de serem vistos. A outra doceira ficcional que eu trouxe foi a Gabriela Cravo Canela, o nome dela já diz tudo. Ela é descrita por Jorge Amado como uma doceira fantástica, todos os doces dela encantam a população da cidade onde ela vive, na Ilhéus. Os doces e ela própria encantam o Nassib, que é com quem ela casa. E esse livro ele aborda uma questão bastante interessante. Se eu não me engano, teve uma série também, né, uma novela, eu acho, sobre a Gabriela. É interessante porque dialoga bastante com a questão que nossa Gabriela, aluna, trouxe na aula da semana passada sobre o trabalho doméstico, sobre o trabalho reprodutivo, porque a Gabriela ela começa como uma funcionária do bar, responsável por fazer os doces e outros alimentos para os comensais desse estabelecimento. Mas conforme o Nassib se apaixona por ela e eles se casam, ele proíbe que ela trabalhe em cozinha, ele proíbe que ela faça doces, faça qualquer coisa que não seja para ele, porque isso não é o lugar de uma mulher casada. Isso não é o lugar de uma mulher que é casada com ele, que pretende atingir postos mais elevados na sociedade. Uma mulher casada não deve fazer doces para fora. E essa é uma questão que o autor retrata muito no decorrer do livro. Assim, o Nassib, antes de conhecer a Gabriela, ele passa por uma dificuldade muito grande de encontrar uma mulher que seja cozinheira, porque todas elas começam trabalhando até que se casam e passam por essa proibição do marido. Ele retrata bastante nessa Ilhéus da década de 60 esse machismo, essa mulher como propriedade do homem, essa mulher que tudo bem trabalhar enquanto é solteira, mas quando ela se casa, ela tem que se dedicar única e exclusivamente ao marido, ao lar, a ter filhos. Essa é uma questão que aparece não só em Gabriela, como em Dona Flor também. Dona Flor, ela é uma cozinheira que faz doces e outros pratos para fora, para festas. Ela abre uma escola de culinária em casa, enquanto ela é casada com o Vadinho. O Vadinho aceita, tudo bem, porque é ela quem o sustenta, mas quando ela se casa com o doutor, o farmacêutico, ele já não quer mais que ela trabalhe para fora, porque ela é a mulher de um farmacêutico. A mulher de um farmacêutico não deve ser uma cozinheira, ela não deve ser uma mulher que presta esse tipo de serviço. Então, ao mesmo tempo que o homem se apaixona por essa mulher, motivado por essa admiração de, nossa, ela é uma cozinheira excelente, ele se torna possessivo em relação a isso. Então, é um ponto que Jorge Amado trabalha muito bem
e que eu, enquanto estive pesquisando sobre essas duas obras, me deparei com autores que falavam bastante sobre isso, de que essas mulheres cozinham como uma ferramenta de sedução. Elas querem seduzir esses homens. Só que, para mim, essa foi uma visão muito superficial, muito simplista, porque não é assim que acontece. Essas mulheres, elas começam a cozinhar muito antes de conhecerem seus parceiros. Tanto a doçaria quanto outros pratos da cozinha baiana impactam muito na vida dessas mulheres. Essas mulheres mantêm uma relação muito próxima com o trabalho, com os doces que elas fazem, com os outros pratos. Então, resumir a Gabriela e a Dona Flor puramente a esse marido, a essa figura masculina, é você simplificar muito a trajetória tanto delas quanto a nossa em si. Mulheres que se dedicam à cozinha, mulheres que trabalham com isso, mulheres que têm essa relação de proximidade com aquilo que faz. Então, muita gente lê e talvez não entenda um pouco a crítica que o autor faz e coloca ele como machista, como alguém que não entende a trajetória feminina, mas o que ele faz é tecer justamente essa crítica muito forte à possessividade que os homens têm em relação às suas mulheres, em relação à cozinha exercida por elas, né? E aqui, vamos abrir para o debate novamente, se vocês conhecem mais personagens doceiras que foram apresentadas em novela, em filme, em série, se vocês concordam com essa questão, com essa crítica que o Jorge Amado faz a essa questão superficial de achar que a mulher só cozinha por causa de um homem, que a mulher só cozinha, só faz doce porque quer agarrar um marido. Queria saber o que vocês acham em relação a isso também. Alguém quer falar alguma coisa? Posso? Claro. Hoje está passando o Mar do Sertão, onde tem o doce de rapadura, que não deixa de ser feito com a cana do açúcar. Sim. Onde também a personagem lá foi até interrompida na venda da sua rapadura, que é uma delícia, e foi camuflada lá na vendinha, foi para venda e o homem colocou um novo preço em cima, né, da venda do doce dela, que é a rapadura, mas tinha um sabor diferenciado que todo mundo comprava. E o próprio marido, acho que foi lá e boicotou a venda dessa rapadura dela e todo mundo ia na barraca, já não queria comprar mais o doce dela. Mas é interessante, né? Porque ela estava vendendo muito e estava se sentindo muito satisfeita e alegre, porque tem isso também, né? Sim. Quando você tem o seu empreendimento e que tem uma boa saída, onde se vislumbra esse comércio, ela aumenta mais ainda, né? Essa vontade de comercializar, de fazer. Acontece muito isso nas nossas feiras, quando a gente procura lá. Não, tem aquela doceira lá que faz aquele doce maravilhoso. Já chegaram a ligar até para mim. Você conhece aquela moça que faz as compotas? Aí eu falei assim, tem que saber qual foi a barraca que você foi, porque tem outras compoteiras, né? E que faz os seus doces e coloca naqueles vidros maravilhosos, né? Lindo, e às vezes faz até uma parte artesanal com seus vidros para vender seus doces. Mas a gente vê que realmente tem procura, né? Sim. São elas mesmas que fazem, não tem atravessador, elas mesmas vendem, tem seus cartãozinhos para identificação, telefone. Aí eu falei, mas você experimentou o doce, por que não pegou o cartãozinho? Tinha que ter pego o cartãozinho para poder identificar. Porque quando a gente gosta de uma coisa, logo a gente pega. Vai estar outra vez lá na feira.
eu quero estar comprando o seu produto, né? E isso tudo tem que estar identificado, né? Dessas doceiras aí que tem esses doces maravilhosos. E a gente, quando está em feira, a gente tem que valorizar essas produtoras com muito carinho, com muito amor, que a gente sabe que aquilo é feito, que não, a gente vai pegar um de comércio industrial, não tem o mesmo sabor. É verdade. Mas tem outras novelas mesmo que passa esses personagens fazendo esse papel de doceria, né? Vê aí a novela já de novo, né? Não sei o que, com pimenta, né? Sim, sim, chocolate com Já pimenta. também é uma parte do bolo, dos doces, que realmente representa a cozinha, né? De época. Sim. Sim, a gente tem também aquela novela, eu não me recordo o nome agora, mas que a personagem era boleira e ela construiu um império fazendo bolos e a filha... Sim, isso mesmo. É bastante interessante, porque é mais um exemplo de como essa produção de doces impactou na narrativa de uma mulher, ainda que não seja... Mas que retrata... Incentivo, né? Sim, sim. Incentivo também. Denguinho de Vó e a Dani Borges levantaram a mão. Pode seguir a ordem e comentar. Maria Elizabeth, Denguinho de Vó e depois a Dani. O que eu queria só complementar em relação a nós que fazemos feira, a gente tem que destacar, sim, o nosso trabalho é um trabalho artesanal. Sim. Esse é o principal, entendeu? Porque ele é feito de forma realmente artesanal. Não adianta a gente querer escalonar se a gente não tem essa condição. Então, você vai ter que fazer realmente artesanalmente. Lógico, seguindo várias regras, como tem que ser feita pela Anvisa, tudo isso. E precificar. Porque a gente precisa também ter essa sabedoria da precificação no artesanal. Porque ele é um diferenciado. Era só para dar essa palavra. Sim, sim, claro. Dani? Não, eu só ia comentar que a colega comentou ali da moça, né, que construiu o império na novela, era a Maria da Paz, a boleira. Se eu me inspiro muito nela, eu acho muito, muito linda a história dela, né, por mais que, né, que conta realmente uma história, né, conta realmente das mulheres que né, vão à luta em busca dos seus sonhos, que querem ter suas coisas, querem fazer suas coisas, e além de querer ter as suas coisas, ainda elas fazem por amor, né, por gostar mesmo do que fazem. Sim, é muito bonito isso. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Angelita. Oi. Só puxar antes, você não quis interromper, a gente precisa também pensar, né, foi dito com a colega, que o MAPA, que é uma instituição federal, né, impede a utilização do modelo de fossa aberta. Eles são muito técnicos, eles entendem a técnica daquela forma ensinada pela faculdade. A gente precisa incidir um pouco nesse momento. A gente está com mudanças, espero sinceramente que ano que vem a gente mude bastante coisa, mas as universidades é que fazem esses técnicos encaixotados. A gente precisa conversar com eles. Daí, eu acho que é importantíssimo esses eventos, esses cursos, e entender que a política, né, lá o indivíduo que faz a lei, a legislação, tem que estar atrelado à sociedade civil. Então, eu queria só lembrar isso, porque isso vale para outras coisas, né? O transporte, o armazenamento, tudo isso está dentro desse processo, por isso que a gente tem problemas. E queria também lembrar que, quando foi falado da questão do Jorge Amado, né, eu já ouvi no movimento negro muita gente reclamar de Jorge Amado, de outros mais, que são muito assim, meio que no modelo escravista e tudo mais. E às vezes, aí eu olhei com outros olhos agora, né, Ana? Você fala que ele fazia críticas a esse processo.
Então, olhando por esse lado, porque eu, quando li lá atrás, né, algumas obras desses autores, eu ia muito olhando o lado do que ele produzia, ou o que era produzido durante a escrita, que no caso era fazer receitas, era fazer a comida, era visitar a mãe, era mas não o que estava por trás. Então, eu gostei muito, isso é uma forma de eu agradecer, né, a esse outro olhar, que não de ridicularizar a mulher, que não de criticar as coisas feitas por as mulheres, ou pelas negras, ou pelas senhorinhas, né, que faziam. Então, eu gostei muito desse momento que você fala do diálogo que esse autor tem com essa personagem, mas levando um outro lado, o lado da necessidade da personagem, né? Eu gostei muito disso, já anotei aqui, porque eu também estou pesquisando sobre isso. Então, você me deu até uma boa ideia, tá? Era isso. Obrigada. É bastante interessante. Ele comenta numa entrevista que ele deu no início dos anos 2000, bem no iniciozinho, falando sobre essa questão. Muita gente, muitos autores, muitos leitores o criticavam bastante pela forma como ele retratava essas mulheres, como ele retratava as pessoas marginalizadas mesmo, como se tudo fosse muito bonito no Brasil, como se tudo fosse muito carnavalesco, como se essas pessoas estivessem conformadas com as condições delas. E ele diz que não, que ele retrata justamente aquilo que ele vê na nossa sociedade. Ele não pode olhar para a nossa realidade e fantasiar as coisas. Ele não era esse tipo de autor. Então, o que ele faz? Ele olha para Ilhéus, do tempo dele, e vê essa questão, que, caramba, as mulheres que trabalharam em cozinha por muito tempo, elas estão sendo impedidas de trabalhar, de exercer essa função, porque os maridos não permitem. Ou então, o único espaço que essas mulheres têm para exercer a gastronomia é na casa de família, casas de pessoas ricas. Essas mulheres não têm espaço em estabelecimentos, em restaurantes, em nada que seja refinado, rebuscado. Ele tece uma crítica muito grande a isso, principalmente em Gabriela Cravo Canela, porque quando Nassib ele resolve manter o bar, mas abrir um restaurante que seja nos padrões do Rio de Janeiro, de São Paulo, esse padrão de restaurante mais europeu, digamos assim, ele contrata um chefe de cozinha estrangeiro para fazer comidas estrangeiras para a população de Ilhéus. E ele exclui totalmente a Gabriela desse processo, porque a Gabriela ela não serve para isso, ela é a esposa dele. E a população rejeita fortemente esse chefe e a comida que ele faz, porque eles não entendem aquilo, não veem aquilo como comida, não veem aquele homem como alguém capacitado para fazer as comidas que eles gostam. Então, tem esse teor crítico muito forte. Alguém levantou a mão? A professora. Pode falar, professora. Olha, eu aqui. Ana, então, eu acho que a gente criou aqui duas linhas de discussão que estão aparecendo claramente, né? Sim. Uma delas é que você está tratando aí, buscando trazer toda hora, e eu peço desculpas que eu acabei também caindo um pouco na outra linha de discussão, mas eu acho que é interessante, talvez isso tenha aflorado por conta justamente da temática que a gente está tratando, que é esse lugar da mulher, né, na literatura, o vínculo do trabalho doméstico, da mulher com o trabalho doméstico, né? E aí, então, está aparecendo muito o esforço de algumas mulheres aqui por tratar de uma doçaria que seja uma doçaria tradicional, né? Então, a gente teve alguns relatos aqui, tem algumas buscas aqui por tentar defender esse trabalho, que é um trabalho muito bonito, né? Mas, assim, eu queria aproveitar e tentar contribuir também com essa discussão que você está trazendo, que é lindíssima. Está falando
da presença, né, da literatura, né, na representação desse poder ou dessa invisibilidade da mulher, quer dizer, nesse extremo oposto, né? E aí me veio a lembrança, então aqui trago a contribuição, né? Então eu trago aqui nas mensagens 2 tipos de contribuição. A primeira é falando dessa questão que aflorou, que é a indústria e a produção artesanal de doces, né? Então, eu me lembrei do filme, na verdade, de uma série, que é a série do Michael Pollan, que se chama Cooked, e eu coloquei aqui o link para vocês, caso alguém se interesse, que o último episódio, na verdade, são 4 episódios, e nesse último episódio traz uma freira, né, nos Estados Unidos, que fazia a produção de queijos, e aí, porque ela fazia uma produção de queijo que ficou muito famosa nesse convento que ela trabalha, justamente a legislação caiu em cima dela, dizendo que ela não poderia mais trabalhar com tonéis de madeira. E essa mulher incrível, então essa série mostra nesse último episódio, são 4 só, como que ela vai fazer uma universidade, ela vai fazer biologia para poder provar que os tonéis de madeira eram importantes, sim, e que traziam uma contribuição para a produção de queijos, que era uma contribuição extremamente relevante da colônia de bactérias que se formava nesses tonéis, né? Então, a gente nunca usou esse tipo de argumento aqui quanto, por exemplo, a utilização de colheres de madeira, mas eu acho que talvez tenha por aí um caminho, tá? Então, só para não falar demais. E aí, na outra vertente, que é a vertente justamente que você está tratando aí, da contribuição da literatura e desses autores maravilhosos, enfim, tem um livro, né, que é o livro da Marta Batalha, que se chama Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, que trata exatamente da história de uma mulher, isso virou filme, e quem atua, inclusive, é o Gregório do Vivier, né, como um marido machista, é curioso ele atuando nesse papel. Eu coloquei também o link aqui no YouTube para vocês darem uma olhada, se vocês se interessarem, porque é muito interessante, muito... tem tudo a ver com essa discussão que você está trazendo, que a Ana está trazendo, e que uma mulher que na verdade, o pai expulsou ela de casa, né? Não quero fazer spoiler aqui, estragar o filme, mas assim, que ela se separa da irmã, e a atriz principal é a Fernanda Montenegro, e começa o filme ela entrando em contato com a irmã, que ela perdeu contato a vida toda. Mas como essa mulher conseguiu se libertar e fazer uma própria vida a partir da doçaria. Então, acho que vale a pena, porque tem tudo a ver com a discussão que a gente está trazendo aqui, tá? Obrigada, era só contribuir mesmo. É interessante, né, Miriam, como a aula ela é viva. A gente comentou no início, antes de começar a aula em si, sobre essa troca, sobre esse debate, e é interessante como a literatura, ela permite, a literatura e outras formas de arte também permitem a gente questionar questões do nosso dia a dia, porque algo tratado por Cora Coralina no meados do século XX, hoje em dia nos faz pensar sobre essa questão da legislação e a quem interessa essas proibições, a quem interessa toda essa quebra da nossa tradição. Então, é realmente bastante interessante esses 2 caminhos que a aula tomou, né? E essa troca mesmo, era a nossa intenção ter essa troca. A Nina Risi, quando ela fornecia as oficinas de escrita criativa, ela defendia essa fala, ela incentivava que as mulheres falassem justamente para promover o fortalecimento do ser, o fortalecimento enquanto cura. Então, é bastante interessante, e foi pensando nisso que eu propus meu Deus, saiu. Esse momento final de como a produção de doces impactou na narrativa da sua história.
A Isabela, ela trouxe para a gente essa experiência dela durante a pandemia, de começar a fazer doce com as irmãs, para promover, contribuir com a economia doméstica. Eu gostaria de saber de vocês que estão presentes aqui hoje, como a doçaria impactou na narrativa da sua história. Quem quiser começar, Acho que a Denguinho de vó queria falar. pode falar. Iniciei, hoje eu faço pães artesanais, né? Mas devido realmente à minha avó. Eu, de pequenininha, eu vi ela colocando apenas uma farinha e uma água, cobrindo naquela bacia, com um paninho branco no sol. E isso veio me resgatando. Eu não iniciei na feira dessa maneira, mas o processo que eu venho tendo é realmente resgatar tudo que ela fez, entendeu? As minhas pesquisas, isso é um spoiler também, que eu faço no YouTube, né, Instagram, eu não vejo atualidade. Eu vou para a roça. Eu quero inserir ali, entendeu? E com isso me dá um pouco mais de conhecimento como é que elas trabalhavam. É isso que eu trago para o meu denguinho de vó. Os meus pães hoje eles têm um diferencial, sim, porque através das plantas, enfim, tá, me trouxe conhecimento de buscar e não atualizar. Eu quero atualizar, mas não atualizada agora. Não sei se eu estou sabendo expressar, entendeu? Eu quero resgatar. É o resgate. Você abrir uma geladeira e você vê o que você tem na geladeira. Tá? Porque isso é o nosso dia a dia. Não é a fantasia do marketing, não desmerecendo, entendeu? Então, é através da minha necessidade de abrir uma geladeira, o que eu vou agregar no meu pão. E hoje veio me trazer muito conhecimento, veio me dar firmeza, segurança em tudo que eu faço. Então, é uma história que foi lá da minha avó, entendeu? Sim. É só isso para contribuir, deixar o próximo. Obrigada. Renata. Bom dia para todos. Tudo bom, meus amores? Então, falando sobre impactar, né, a minha história. Durante a pandemia, eu comecei a empreender na pandemia, na verdade, né? E como eu não tinha muita coisa assim, muito ingrediente, então eu comecei fazendo rosquinha, né? Com açúcar e canela, aquela rosquinha bem simples. E comecei a fazer elas, e embalar bonitinho. Até no início do meu Instagram, né? Começou em 2020. Então, as primeiras fotos lá, né, do meu doce, comecei com a rosquinha. E depois passei para a cocada do pote, né? Que são duas coisas que a minha mãe me ensinou a fazer. E eu também estava assim, eu estava com um fogão que o forno não funcionava muito bem, mas aí eu fiquei imaginando, o que eu vou fazer se meu forno não funciona? Então eu tive a ideia de fazer as rosquinhas, que elas são fritas, então dava para mim iniciar. E aí recebi muito apoio, né, das meninas aqui, que me incentivou, não, você tem talento, então vambora. Peguei a história da minha mãe, porque eu vi minha mãe vencendo muitos desafios para criar 3 filhos, fazendo essas coisas mesmo, fazendo cocada. Minha mãe vendeu cocada por muitos anos. Então, hoje eu faço a cocada e lembro muito da história que a minha mãe deixou, a rosquinha e tantos outros doces, né? Que a gente aprendeu a fazer com a xícara e não com a balança, colocar tudo nos olhos, né? Eu até hoje eu ainda tenho mania de fazer as minhas coisas assim, medindo no olho. Né? Agora eu estou aprendendo como usar as medidas certas, anotar. Então, estou ganhando esse conhecimento. Então, tudo que eu ganho aqui está impactando na minha vida, porque está fazendo a diferença. Né? E hoje eu olho para o meu Instagram, o início, para agora eu vejo quantas coisas eu consegui fazer e estou conseguindo assim melhorar a cada dia. Então, isso é muito bom na minha vida. É a história da minha vida. É muito bom, é emocionante saber dessas histórias. Mais alguém quer contar a história? Gabi Cerqueira. Pode falar. Então,
Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas assim, do que eu peguei até agora, eu me identifiquei muito. E assim, a minha história também, ela começou na pandemia, porque eu sempre trabalhei fora, mas assim, a minha infância, a minha adolescência, eu via minha mãe fazendo bolo para poder complementar a renda de casa, né? Ela também, ela sempre trabalhou, mas depois que ela casou, meu pai falou que não, ela não ia trabalhar, que ela ia cuidar dos filhos. E ela fez isso. E para complementar a renda, ela fazia os bolos, ela também até costurava. Então, assim, eu cresci vendo a minha mãe. Enfim, aí fui para a vida, trabalhei, casei, e aí a minha mãe se foi. E depois disso, eu casei, tive a minha primeira filha, e aí, um ano e pouco depois, veio a pandemia, e eu já estava grávida de novo. E meu marido ficou desempregado, eu também fiquei sem saber, a gente ficou, né, só com a ajuda de familiares, amigos. E aí eu queria comemorar o aniversário das minhas filhas, como, né? Sem dinheiro, sem como é que eu ia fazer. E aí eu falei, gente, eu cresci vendo a minha mãe fazendo isso, né? Por que não eu tentar? Até porque eu também ajudava ela. E aí comecei. Tive meus erros, né? Fui fazendo, mas também eu tive elogios e começaram a falar, não faz, você leva jeito, sua mãe fazia. E aí eu fui começando, fui correr atrás fui estudar, fui adquirir conhecimento, e aí a Splend apareceu na minha vida através de uma amiga que a gente fez um curso online no Senai, a Rose, e na Splend foi assim, eles abrem janelas, portas pra gente. Então, assim, eu aprendi muita coisa. Hoje eu estou no Mano a Mano também, nossa, está sendo, assim, muito legal. Aí, dando continuidade, né? Comecei a fazer os bolos, melhorei, consegui comprar um forno elétrico quando eu terminei o curso da Splend. Então, assim, meus bolos melhoraram muito, sabe? Porque antes era assim, até sair certinho, tudo perfeito. E, assim, vendo essas histórias, nossa, né? Como a gente vai vendo a nossa evolução. Eu acho ainda que ainda estou muito devagar, sabe? Mas quando eu olho para trás, assim, eu pego as fotos de algumas coisas que eu fiz e só tem um ano e meio, dois quase. E a evolução é muito grande, sabe? E poder, assim, ter esse conhecimento, compartilhar isso, né? Ter uma rede que apoie isso, porque imagina quantas pessoas por aí às vezes não têm oportunidade, né? Enfim, podia estar tendo esse tipo de apoio. Eu Sim, acho que sim. hoje em dia eu tô assim, sabe, nem acreditando tudo que eu já adquiri e o que eu acho que eu vou adquirir daqui para frente também, porque muita coisa mudou, muita coisa nova está chegando, então assim, nossa, só gratidão mesmo. E todo Obrigada. passinho é um progresso. Parabéns pela sua história, pela forma como a doçaria impactou na sua vida e vai impactar ainda mais, né? Parabéns por ela. Mais alguém quer falar alguma coisa? Rosanir. Pode falar. Bem, gente, eu comecei também como todos vocês vendo a minha mãe. Minha mãe fazia bolo para casamento. Aqueles bolos de antigamente que construía as florzinhas de açúcar com limão, aquele glacê antigão e gostoso, bem gostoso. Então, eu comecei ajudando ela ali. Então, quando eu fiz 15 anos, nós fizemos um bolo que a recordação fica sempre na minha memória. Todo branquinho com as rosinhas rosa, né? Que ela coloriu até com essas sementinhas da bertalha, que a gente não tinha corante. Então, as rosinhas foram feitas ali. Aí eu estudei, né? Me formei, fui professora durante 20 anos. Depois me casei, fui trabalhar com meu marido. E a doceria ficou assim, fazendo bolo para aniversário de filho, aniversário de sobrinho, mas nunca nada nesse sentido. Quando meu filho se casou, a gente já tinha o sítio, né? Então tinha muita fruta, e essas frutas se estragavam muito. Aí veio a ideia, eu fiz umas compotas, né? Pro casamento dele não teve docinho, mas a maior parte da mesa, tanto dele quanto da minha filha, foram compotas. Da minha filha nem docinho teve, só teve compotas das frutas que eu tinha no sítio. Então, aí dali surgiu a ideia, por que você não faz para vender? Isso foi em 2015.
são muito gostosas, deliciosas. Ninguém quis os doces tradicionais, passaram todo mundo a comer o doce de cidra, de laranja, de mamão, de doce ralado. Aí surgiu a ideia. A minha nora estava precisando, queria trabalhar em coisas diferentes, e nós montamos a Suíte Ateliê de Doces. Então, a gente começou a fazer doce. Dali surgiu a ideia das geleias, dos licores, e graças a Deus eu fui crescendo. A Asclande entrou na minha vida também, maravilhosa como sempre, abrindo, esclarecendo bem as coisas para a gente, dando bastante conhecimento para a gente. E eu estou aí, né, na luta, faço feira, entrego para algumas clientes particulares, estou eu e a Deguinha de Vó juntas, somos irmãs, parceiras, e estamos indo, graças a Deus, né, com sacrifício, com esforço, porque nada para a gente cai do céu, nada vem de bandeja para a gente, temos que batalhar muito para conseguir as coisas, mas eu agradeço a Deus pelas coisas que eu já consegui, por tudo que eu tenho, o meu marido também, porque me dá muita força, me ajuda bastante, está sempre me incentivando, sempre carregando a gente para cima e para baixo, né, Beth? Onde a gente quer ir, ele está levando, está trazendo. E na luta, tá? É isso. Obrigada. Mais alguém? Tem ninguém com mão levantada, não, lindona. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre... Não é exatamente a produção de doces minha, né? Mas enquanto eu estava no mestrado, eu comecei a pesquisar sobre a Cora Coralina, sobre esse impacto que ela teve, não só no turismo local, quanto também na vida das mulheres ao redor. Ela impulsionou não só a própria vida, como levou outras mulheres consigo, e eu cheguei aos cadernos de goiabada, que são semelhantes aos cadernos segredo, que a Isabela comentou. A diferença é aquilo que eu já falei, que envolve poesia e tudo mais. E eu me interessei bastante por isso, e está sendo meu tema no doutorado agora. Então, ainda que eu não trabalhe diretamente com essa produção de doces, a produção de doces feitas por mulheres no final do século XIX, início do século XX, todo aquele registro que elas deixaram, essa memória, esse testemunho mesmo, é quase uma herança que elas deixaram para as famílias, e está me permitindo agora impulsionar a minha vida também, a partir dessa pesquisa. Então, a gente pensa que não, que é algo muito bobo, que eu estou só fazendo um bolinho e escrevendo, e que não vai ter tanto impacto assim, mas pode impactar a vida de alguém que você nem mesmo chegou a conhecer, que muito à frente vai descobrir a sua história e vai se interessar e vai buscar essa memória, essa história. Então, é algo que tem impactado bastante na minha vida e que me trouxe até aqui hoje. Me permitiu participar do projeto da Miriam e me permitiu trazer essa troca de conhecimento com vocês hoje. E isso, para mim, tem sido muito especial. Eu sou muito grata a essas mulheres que resistiram no passado a uma limitação de que mulher não pode escrever, mulher não pode ler, que isso não é coisa de mulher direita. Existiam até escritores que diziam isso, que a mulher não deveria aprender a ler e escrever, além de uma receita de goiabada. Isso era o máximo que uma mulher poderia atingir, e essas mulheres foram além e hoje me permitem estudar sobre a história delas. Eu sou muito grata. E também a troca que eu tive aqui com vocês hoje, eu e a Isa, né? Então, obrigada a vocês pela participação, pela troca. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, falar, eu tô aberta. Estamos aqui nesses momentos finais para comentar mais qualquer coisa que vocês queiram. Gente, eu quero agradecer a vocês. Uma maravilhosa, muito boa, esclarecedora, ajudou bastante a gente. Uma pena eu não ter podido participar da primeira,
mas se o Paulinho puder me mandar alguma coisa da primeira aula, eu vou adorar, Paulinho. E maravilhosamente, espero que não pare, que vocês continuem, tragam outros trabalhos maravilhosos desses para a gente, porque o conhecimento não ocupa espaço. E vocês hoje esclareceram muita coisa para a gente. Ajudou muito, você não tem noção como vocês ajudaram. Vou esperar a resposta da nossa amiga nutricionista a respeito do estágio. Assim que você tiver, você pode me mandar, tá? Eu pesquisei na lei, mas o que eu achei foi o que eu disse, né? Que a gente não pode usar, não sei se tem alguma brecha, alguma coisa assim. E agradeço muito a vocês, muito mesmo. Foi muito boa a aula, muito maravilhosa. Se eu hoje estivesse na feira, talvez eu não tivesse participado de novo, mas como nosso tempo aqui está ruim, está feio, está chovendo, nós desistimos da feira, por isso eu pude participar na íntegra, né? Do início ao fim, que às vezes a gente participa um pedacinho, é obrigada a parar para atender um cliente, para fazer uma coisa, e quando volta já se passaram várias coisas, e dessa vez eu adorei. Muito boa aula mesmo. Espero que vocês tragam outros para a gente. Gratidão, Rosane. Miriam levantou a mão, pode falar, Miriam. Bom, eu não tenho nem palavras para agradecer, a aula hoje foi incrível, Ana, você é maravilhosa. Se você puder falar, talvez, se der um tempinho, um pouco mais sobre esse caderno que os cadernos de goiabada, que, assim, eu acho que todo mundo vai querer saber um pouco mais, mas eu queria aproveitar e falar para todos que estão aqui, no caso a Rosani teve oportunidade também de falar, que ela não conseguiu participar das outras aulas, eu queria dizer para vocês que a gente está gravando, essa é a nossa terceira aula, e a gente está gravando todas as aulas, e elas estão disponíveis e vão ficar disponíveis no nosso YouTube. Nós temos um YouTube chamado Gastronomia, Cultura e Memória. O link a Gabriela não, a Isa, eu acho, colocou aqui para a gente nesse caderninho aqui que a gente tem do lado, né, no lugar no chat, desculpa, chamei de caderninho, mas assim, vocês podem assistir à vontade, quantas vezes quiserem, essa aula também de hoje vai ficar gravada, e nós temos uma última ainda na semana que vem. E a ideia, eu queria lembrar vocês que a gente tem muitas ideias aqui. Primeiro, a gente construiu uma cartilha que ainda não está pronta, mas essa cartilha foi construída para a fundamentação desse curso. Então, essa cartilha, a gente trabalhou nela durante 6 meses ou até mais, e ela vai ficar mais linda ainda, porque a gente vai ilustrar e vai criar atividades, e essa cartilha vai ficar disponível também no nosso site para vocês acessarem gratuitamente. Nessa cartilha, nós vamos ter uma parte que é um caderno de receitas, e esse caderno de receitas, a gente está estimando, está esperando que vocês contribuam. Na verdade, seria a receita da Renata. Eu até queria pedir para a Renata, por favor, compartilhar a receita das rosquinhas, por exemplo, que eu fiquei com vontade de fazer as rosquinhas. Porque, assim, na aula que vem, já que a gente não vai ter um encontro presencial, a proposta é que a gente troque as receitas desde o início, a Renata está participando aqui desde o início, né? Outras, Denguinho de Vó também está participando com a gente desde o início, e outras mulheres também, mas algumas novas aqui, eu não me lembro da Gabriela, por exemplo, que está com a neném dela aí, e a Rosani também não me lembro, mas talvez vocês estejam, que a gente queria pedir para vocês encaminharem para a gente ou uma foto da receita que vocês têm no caderninho, ou um áudio que a gente anota, ou a maneira que vocês encontrarem de compartilhar, porque para a semana que vem a gente vai distribuir essas receitas e uma vai fazer a receita da outra. Então, seria interessante que vocês pudessem fazer a receita da nossa colega que está participando, né? Então, Denguinho de Vó faça a receita da Renata, a Renata faz a receita da Rosani, mas, assim, se vocês não puderem, nós, do grupo, estamos disponíveis para fazer. Então, assim, eu quero fazer, por exemplo, já queria fazer a receita da rosquinha da Renata. E aí é uma forma da gente estar experimentando o que a avó da Renata ou a mãe da Renata propôs, entendeu? E a gente vai trocar, então, dessa forma, já que a gente não pode
estar presente pessoalmente. Não agora, mas o ano que vem a ideia é a gente fazer uma oficina presencial, tá? E o curso não vai acabar, ele está apenas começando. Então, é isso que eu tinha para dizer. Se vocês tiverem dúvida, podem falar. Renata já está com a mãozinha levantada aí, e eu vou sair agora da fila. Tá. Não, eu queria só perguntar se essa receita a gente joga lá no grupo. Pode ser? Então tá beleza. Eu boto Exatamente, exatamente. Aí a gente vai coletar o que vocês trouxeram e a gente vai fazer. Então, assim, não se preocupem também, é muito importante que vocês tragam a receita da maneira mais artesanal possível, tipo, são 2 dedos, 2 colheres. Então, o que vai acontecer? Vai ser engraçado. Vai ter um fato engraçado de assim, não vai ficar nunca igual, né? Porque só vocês sabem fazer arroz, só a Renata sabe fazer rosquinha, mas eu vou tentar fazer essa rosquinha, Renata. Eu já estou me comprometendo a fazer essa rosquinha. É fácil. Tá bom? Simples. Não gasta muito, é bem pouquinho. Não tem problema, mesmo se gastasse também eu ia fazer.